Abra sua Bíblia agora no Evangelho de João, no capítulo 12. Eu quero ler apenas o versículo 32. João, capítulo 12, 32. E diz assim o texto sagrado, versículo escolhido: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus fala a Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Os três polos da terra. Quando nós estudamos geografia, nós aprendemos que há dois polos na terra. O primeiro é o Polo Norte, também conhecido como Polo Boreal ou Ártico. E o segundo é o Polo Sul, conhecido também como Polo Austral ou Antártico. Mas, de acordo com o texto sagrado, há um terceiro polo, há um polo chamado Cristo. E ele disse: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Portanto, o texto sagrado faz menção a este terceiro polo, que é Cristo. Neste caso, nós precisamos entender que Cristo tem força magnética, como os polos norte e sul, para onde a bússola aponta. Há um magnetismo, e há um magnetismo em Cristo também. O Calvário passa a ser o pico mais alto do mundo, muito mais alto do que o Everest. Para lá, todos os homens dirigem o seu olhar, alguns para criticar, alguns para zombar, alguns para dizer que é escárnio, que é loucura, que é algo inadmissível, que alguém possa redimir outra pessoa pelo sacrifício da cruz. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua epístola aos Coríntios, ele diz que os gregos pedem sinais, os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Então era um escândalo. Olhar para a cruz, não é possível admitir que Deus resolveu salvar a humanidade através do sacrifício dele mesmo, do sacrifício de seu Filho na cruz, pela nossa redenção. Cristo atrai, ele fascina, de acordo com o texto sagrado, e fascina o mundo inteiro. Portanto, a terra tem três polos: Cristo no ápice da história, como força aliciante, irresistível, aglutinante, Cristo fascinando, empolgando. A cruz fascina. Mesmo para o incrédulo, que tem a cruz como repulsa, mas nós só podemos repelir alguma coisa que nos atrai, e a cruz atrai. Para alguns é vergonha do mundo, mas para outros não. Para outros a cruz é encantamento, a cruz é lugar de holocausto, de sacrifício pela nossa redenção. Quando os discípulos de Jesus viram o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto, parece que aquele levantar, como Jesus havia previsto: e quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Parece que quando Cristo estava dando uma senha para os seus discípulos: olha, quando vocês me virem lá no alto do Calvário, é a senha que vocês precisam para sair pelo mundo falando de mim, falando do Evangelho. E foi isso que aconteceu. Depois que Cristo foi crucificado, que os discípulos entenderam que aquele Cristo realmente era o Messias, quando ele ressuscitou, os discípulos saíram pelo mundo afora pregando o Evangelho, e este Evangelho chegou até nós. Portanto, a cruz sobrepuja a tudo, está acima de tudo. O Calvário é o ponto mais alto do globo terrestre, e lá ele está, sobranceiro, altivo, dominante, para onde apontam todos os olhos, para onde desprende-se dele um eflúvio
que é como uma descarga elétrica, polariza. Cristo atrai, ainda que repilam os incrédulos. Cristo atrai a todos, judeus, gentios, gregos, bárbaros, sábios, ignorantes. Não é só São Luís que é patrimônio da humanidade. Cristo é patrimônio da humanidade. E que ele fascina lá do alto daquela cruz. Quando hoje a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor, precisamos pensar naquele Cristo crucificado, que derramou o seu sangue precioso pela nossa redenção. Devemos olhar para o Calvário, porque ali Jesus efetuou tão grande redenção, onde ele encerrou o último capítulo da história da redenção. E esse livro não tem mais outra edição, só existe a edição Príncipe. Cristo fechou esse livro, tendo efetuado tão grande redenção. Quero convidar os irmãos nesta manhã a olhar para o ponto mais alto do globo terrestre, a olhar para o terceiro polo da terra, Cristo do alto daquela cruz, onde ele realizou a nossa redenção. E nós, como seus discípulos, como crentes e crentes fiéis, que possamos mirar esse exemplo e ser cada dia mais devotados a ele, mais consagrados a ele. Busquemos uma maior santificação a cada dia. Hoje pela manhã eu estava meditando, e eu vou até usar esse texto hoje à noite, e eu estava meditando que as pessoas estão nos dias de hoje, buscando não a Jesus, mas os milagres que ele pode realizar, os benefícios que ele pode realizar na sua vida. E quando eu leio os evangelhos, por exemplo, eu percebo que as pessoas tinham diferentes pedidos, diferentes súplicas a fazer para Jesus. Por exemplo, quando aquele centurião romano foi a Jesus, ele estava com um escravo doente, e ele pediu a Jesus, ele não pediu para Jesus ir lá na casa dele curar o seu servo. O centurião olhou para Jesus e disse assim: dá uma ordem, basta uma palavra tua, basta que o Senhor determine a cura, que o meu servo vai curar. Olha só que coisa interessante. O centurião disse para Jesus: porque eu também sou um homem debaixo de autoridade, e eu digo a este vai e ele vai, eu digo a este faz e ele faz. Jesus olhou para aquele homem e disse: nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Era um centurião romano. Mas outro não, o chefe da sinagoga chega para Jesus e diz: Senhor, eu quero que o Senhor vá à minha casa, a minha filha está à morte. E aí Jesus se dispôs a ir, mas enquanto estava resolvendo ali para ir, vem uma mulher e não pediu para Jesus curá-la à distância, não pediu para Jesus ir à casa dela, apenas quis tocar no tissite, na orla, na borla das suas vestes. E ela acreditava que se ela apenas tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Ela cria nisso. E ela tocou, e ela foi curada. E Jesus sentiu que alguma coisa tinha acontecido, e perguntou: quem me tocou? E Pedro diz: mas Senhor, tem uma multidão que te aperta, que te comprime, e o Senhor pergunta quem te tocou? Ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Olha só, 3 exemplos. Um homem diz: basta uma palavra tua e meu servo fica bom. O outro diz: eu quero que o Senhor vá à minha casa. E a outra não diz nada, apenas queria tocar em Jesus. Eu vejo nesses textos, que aquele que um dia foi levantado no Calvário quer ter um relacionamento conosco. Ele não quer apenas que ele esteja distante de nós, enviando para nós as suas bênçãos. Ele quer olhar no nosso olho, ele quer estar perto de nós, ele quer que nós andemos com ele. Aquele Cristo que foi levantado no Calvário quer ter um relacionamento conosco. Ele quer que nós andemos com ele. Então, eu tenho aprendido que não basta eu receber as bênçãos de Deus, e eu tenho recebido muitas, mas eu quero muito mais do que as bênçãos que Deus tem para mim.
eu quero estar perto dele, porque ele me atrai, ele me magnetiza, ele é o terceiro polo da terra, e muito mais do que as bênçãos que ele tem para mim, que ele me oferece à distância, eu quero estar perto dele, mais do que as bênçãos dele, eu quero ter Jesus na vida, porque Jesus é o terceiro polo da terra.